Coletiva do treinador Cuca ao vivo. Acesse o nosso QR Code para você chegar no nosso blog JB Esportes Arena. No primeiro tempo o time ficou devendo, com algumas mudanças. A gente pelo menos viu ali um time fisicamente cresceu também de produção no segundo tempo. Você viu assim também e por conta disso mereceu virar? Sim, boa noite. Eu acho que nós demoramos a entender o jogo, entender o adversário e entender a arbitragem. E os times argentinos, não todos, mas alguns, é o estilo de jogo deles, sabe? Não são maldosos, eles são leais, mas eles vão com tudo que tem em cada dividida, e nós demoramos a entender isso, né? Então, primeiro tempo eles foram mais competitivos do que nós, ganharam as divididas, amarraram bastante o jogo e ainda, para piorar, saíram na frente. Então, quando você tem um empate num jogo assim, já é difícil jogar. Com o resultado adverso é muito mais difícil, né? Eu acho que a gente estava sem criação no primeiro tempo, e aí pusemos as peças para fazer essa criação. Eu acho que fomos felizes, criamos mais, encurralamos mais o adversário atrás, fizemos o gol de empate, né? Fizemos as mexidas todas cabíveis e mais ousadas possível, né? Quando a gente tira um lateral para pôr um ponto esquerda, quando a gente tira um zagueiro para pôr um meio armador, você está expondo o time, mas você está mostrando para o jogador que você quer ganhar. E esse espírito eu acho que foi fundamental, passou para a arquibancada e nós fizemos essa virada que nos dá uma pequena vantagem para o jogo de volta, mas em comparação ao que estava o jogo, é uma vantagem, né? E nós estávamos em desvantagem para jogar o jogo de quinta. Agora é jogo desgastante demais, os jogadores saem muito cansados, alguns até com pequenas lesões, e vamos avaliá-los aí da melhor forma para a sequência. Concordo com você que o time em algum momento apresenta um sinal de cansaço, porque é natural. A gente está decidindo aí, tem um mês, 10 jogos aí, todo jogo é decisão, e a gente tem que se adaptar o quanto antes a tudo isso, né, sem perder jogador lesionado. Cuca, boa noite. O Atlético em alguns momentos fez aí uma eliminação com uma eliminatória contra o Flamengo, jogando de uma forma reativa, jogando sem a posse de bola, mas quando o Atlético em alguns momentos enfrenta tendo que impor o seu futebol, o seu jeito de jogar, tem tido muitas dificuldades. O que falta para o Atlético se ajustar ali com a bola em campo, com o Atlético propondo o jogo? Gostaria de te ouvir. Mas propôs, né? Hoje você está jogando com um adversário dificílimo, as linhas bem justas, bem atrás, um time fisicamente muito forte. Então você tem as peças, nós usamos tudo que nós tínhamos, ou praticamente quase tudo que a gente tinha, e propusemos o jogo, né? Com o Flamengo aqui no segundo tempo também foi proposto o jogo. Cada jogo é uma estratégia, e a gente tem que entender que esse Godoy Cruz, eles tomaram 2 ou 3 gols no campeonato, eles fazem poucos gols, mas tomam menos ainda, porque é uma equipe que marca muito forte, é uma equipe que eu acho que não tinha perdido ainda nessa competição. Então são todos fatores aí que fazem enaltecer a nossa vitória, por mais difícil que ela tenha sido. Ô Cuca, boa noite, Igor Assunção da 98 FM. Eu queria que você falasse sobre 2 situações. A primeira, a entrada do Reinier, né, em 5 minutos praticamente, achou uma assistência maravilhosa pro Hulk, deu uma dinâmica muito boa ali no meio campo, distribuindo bola, brigando muito, utilizando também a força física. E a segunda, em relação à arbitragem de hoje, o pessoal saiu meio revoltado com a arbitragem, colocar um árbitro venezuelano, onde o futebol não é lá a maior força, está longe de ser até a 5ª força do esporte. E para um jogo Brasil e Argentina, não é um tanto quanto complicado? O que acontece, os jogadores no jogo também não favoreceram a arbitragem, né? Ele me reclamou disso no final. Eu concordo, mas ele foi muito conivente, né? Com a amarração do jogo. E eu não acho que por ele ser venezuelano, né? Lá, e tem bons árbitros lá, mas hoje ele não teve num grande dia. Ele já apitou outros jogos nossos, lá em Bucaramanga foi ele que apitou e deixou o jogo correr. Foi uma correria monstra, mas hoje não. Hoje ele não teve
o pulso dentro do campo de comandar a partida, né? Ele foi quase que comandado durante o jogo todo, e o jogador dentro do campo sente isso. Quanto ao Renier, quando você está jogando assim, igual a gente está jogando, domingo e quarta, você não faz coletivo. Você faz campo reduzido para quem não joga. Ele não fez um coletivo. Tá aí 4 meses que não jogava uma partida, não fez um coletivo, só campo reduzido. E a gente lançou ele no jogo, né? Na expectativa que ele pudesse colaborar. Ele colaborou, entrou forte no jogo aéreo, até na parte defensiva, naquele momento que a gente não tinha zagueiro, tirou bola, armou algumas bolas, deu passe de peito pro Hulk fazer o gol. É bom que aí a gente vai pegando, tendo mais alternativa também, e ele vai pegando confiança. Cuca, boa noite, Leandro Colombo de Tempo Esportes. Queria fazer 2 em uma. Primeiro, sobre o Alexander, se o fato dele não ter começado a jogar é uma opção tática ou se ainda não está ajustado fisicamente. E segundo, especificamente o Rony, um jogador que até produziu antes da parada para o Mundial, depois aconteceu tudo que aconteceu. Para além do Rony pressionar a marcação, para além dele ser importante para arrastar essa marcação, o que na sua avaliação justifica a titularidade do Rony? Obrigado. O Alexander é um processo gradativo, né? De um jogador que chegou recente, que está merecendo o espaço que ele está conquistando. É um jogador que a gente teve que tirar do último treino também por um desgaste físico que ele estava apresentando. Então a gente tem que tomar cuidado, mas é um jogador pronto aí para ser lançado dentro da titularidade, dentro de uma gestão de grupo, dentro de uma coerência e de uma conquista do espaço gradativo como ele tá fazendo. O Rony, você falou todas as características do Rony. Você falou que ele é rompedor, que ele marca muito forte, que ele é dinâmico. Às vezes tem uma outra partida que não dá tão certo, mas ele é importante, sabe? Então tem dias que não vai fazer um grande jogo, tem outros dias que irá fazer jogos melhores, e assim é. E é assim que a gente tem que ter a confiança no jogador. Hoje o Coelho não estava fazendo um grande jogo na ponta esquerda. Ele estava fazendo o que o lateral queria. Quando ele veio para a lateral direita, ele foi praticamente uma válvula de escape nossa. Então a gente encontrou um espaço para ele dentro do jogo. É o que a gente tenta fazer com o Rony também. Cuca, boa noite, Thiago do canal Thiago de Araújo. Num recorte recente dos jogos do Galo, a gente tem reparado que a escalação do time ideal tem sido feita sistematicamente, hoje foi feita, né? E não teve tanta inspiração no primeiro tempo. E as substituições têm acontecido também de uma forma mais recorrente. Eu consegui acertar 5 substituições e eu queria saber de você. Acertou todas? Acertei todas. Vem trabalhar lá amanhã comigo então. Isso aí. Se a gente parar para pensar nesses jogadores que estão entrando, na cabeça do Cuca já existe a possibilidade de um deles ser encaixado nesse time sido titular aí nesses últimos jogos? Obrigado. Sim, mas você não consegue ter um time titular, não dá, porque o desgaste ele é tão grande de um jogo para o outro que você tem que ter 16, 17 jogadores titulares e ir usando eles conforme as necessidades para não estourar todo mundo. Então, às vezes o jogador ele tá cansado, como diz o Mourinho, o jogador tem que jogar fresco, né? E às vezes não tá, ele com a condição ideal de jogo, e às vezes acontece isso e a gente tem que entender. No outro dia o jogador vai ter um rendimento melhor, né? Se ele tá fisicamente bem, automaticamente ele vai ter mais força do que ele cansado, né? E cabe a nós aí entender cada jogo, cada história, e escolher as melhores peças, as que estiverem mais descansadas também, oportunizando a todo o elenco jogar, né? Porque não tem outro remédio. Vai jogar domingo com o Grêmio, daqui 72 horas, vai decidir lá com o Godoy, imagina, no campo menor aquele deles, esqueci o nome, Feliciano Gambás. Depois de lá, de quinta, você joga com o São Paulo no domingo, aí você vem pro primeiro mata-mata com o Cruzeiro. Então, são todos jogos difíceis, decisões, e a gente está decidindo desde o Mineiro, que a gente voltou dos Estados Unidos, não podia perder, e a gente está decidindo. O emocional também tem uma hora que pesa,
E a gente está passando de fases, às vezes não joga-se o melhor futebol e os motivos são diversos, mas é importante que a gente está passando de fase e tem evoluído muito como time, e a gente tem feito a gestão de grupo da melhor forma. Boa noite, Cuca. Gabriel Pedroni, do canal Bica Galo. Cuca, eu queria que você explicasse a sua leitura de jogo para poder ter tirado o Scarpa no primeiro tempo e colocado o Igor Gomes. Qual que é essa grande diferença entre os dois atletas e, mais uma vez, o Igor Gomes entrando muito bem na partida? Hoje, o que acontece? Quando você está num jogo desse perfil e você tem um volante, que era o Alan Franco, e com dois apoiadores, que eram o Scarpa e o Menino, você tem uma trinca de atacantes como a gente tinha, o Hulk na direita, o Rony e o Coelho. Esses dois meias, eles têm que apoiar, servir ao ataque, entrar na área, nos cruzamentos, e a gente estava baixando muito com eles dois, com o Menino e o Scarpa. Aí, se eles baixam muito, eles vão servir quem? Se eles têm que estar ali na frente. Então foi essa a leitura que eu tive, e por isso entraram dois meninos para fazer aquele trabalho, e fizeram. E eu acho que a partir dali a gente ocupou melhor os espaços do campo. O Biel também teve a colaboração dele, principalmente no gol, numa arrancada, no cruzamento. O jogo muito marcado, muito pegado, muito difícil de ser jogado. E a leitura foi essa. E depois a vinda do Coelho para a direita, porque ele já fez isso outras vezes comigo lá no Atlético Paranaense e fez bem. Teve um dia, um tempo atrás, aí que eu pus ele assim, e daí muita gente falou que o time bagunçou, né? E hoje eu corri o risco de bagunçar de novo e deu certo. Daí achamos uma posição ideal, ele fez o gol, fez jogadas importantes por ali e ajudou a gente a vencer. Boa noite, Cuca. Guilherme Gonçalves, Fã FM 91.7. O Galo é um dos poucos times do Brasil vivo em 3 competições. É um mérito, mas que gera um ônus prático. Você bateu muito na tecla da parte física. E hoje uma vantagem mínima construída, mas você considera que é uma vantagem suficiente para, na perna de volta, no jogo de volta, o Atlético preservar alguns jogadores visando até a sequência? Eu acho que nós, o Fluminense, o Botafogo, os 3, estamos em 3 competições. Vê quem ganhou fácil hoje. É 1-0 da LDU, Botafogo, daqui 2-1, é pau a pau os jogos. Esses jogos é um país contra outro, não é um time contra outro. Isso envolve muita coisa. O Godoy Cruz não teve rodada no fim de semana lá para poder chegar descansado aqui. Eles têm essa condição, sei lá por quê, mas tem essa condição. A gente não. A gente tem que remar no brasileiro para não acontecer o que aconteceu ano passado. Então é uma responsabilidade muito grande, e a gente tem perdido pouquíssimos jogadores com lesão muscular, que é o que nos preocupa, né? Hoje o Lianco sentiu um pouco a perna pesada, a gente já o tirou, para não correr um risco de perdê-lo por mais tempo. A gente faz as precauções necessárias aí para poder ter o elenco todo à mão. Cuca, boa noite. Max Lopes, do Bate-Fundo Esportivo. Após o Mundial de Clubes, você, em alguns momentos, alguns tropeços, você disse que ia reencontrar um caminho tático para a equipe, né? Remontar a equipe. E a espinha dorsal da sua equipe, desde que você retornou ao Galo, tem sido o Franco, o Scarpa e mais um, ali numa trinca de meio. Às vezes o Gabriel Menino, Vera, né? E acho que o melhor momento tático recente foi quando você fez aquela linha de 3. Em outros tempos também, em outros jogos, perdão, foi quando você fechou com 3 volantes, fazendo o seu tradicional, mas com 3 meias, para ter uma coisa que é tradição sua, é o perde, pressiona, recuperar a bola no campo de defesa. E com esses 4 jogadores que quase sempre entram na frente, eu tenho sentido a equipe menos combativa, pelo menos recuperando menos, como aconteceu no Maracanã com o Coelho e tudo mais. Você está percebendo essa questão também, tem identificado isso, que talvez essas alternativas sejam mais interessantes para você ter esse pé de pressiona melhor? Então, é assim, eu tenho muitos anos de estrada, né? E às vezes você encontra a equipe sem querer. É um jogo que tem uma necessidade, você põe um jogador aqui ou ali, dá a liga e segue a liga. E quantos times no Brasil que está jogando assim porque deu liga? Não precisa ir longe para ver. E daí você encontra a equipe titular. Eu não tenho vergonha de te dizer, eu ainda não encontrei a equipe titular. Por isso eu tenho mexido no sistema diversas vezes. A cada jogo uma história.
mas daqui a pouco encontra aquele grande jogo, aquela partida que, encheu os olhos de todo mundo, aí você vai dar sequência. Depende deles. Cuca, João Vitor da JTV. Primeiro, parabéns pelo trabalho hoje no jogo. Obrigado. E assim, a virada foi muito importante, e eu queria saber como que você, junto com o grupo, vai dividir a atenção, né, com o jogo de volta e o primeiro jogo de ida com a Copa do Brasil contra o nosso rival. Obrigado. E junto disso ainda o Grêmio e o São Paulo, né? Então a gente reúne amanhã com o jogador, com fisiologia, preparação física, entender o melhor processo que a gente tem entre sexta e sábado para poder escalar uma equipe forte para jogar com o Grêmio, que o Grêmio não jogou essa semana, também vem pressionado em busca de um resultado, e a gente tem que fazer o melhor, escolher o melhor time, contando com o apoio do torcedor, que sem ele as coisas ficam muito mais difíceis para nós. Agora eu não saberia te dizer assim a equipe que vai jogar domingo. A gente vai ter que analisar bem, discutir bem, inclusive com os próprios jogadores, para escolher o melhor caminho. Fim da entrevista coletiva. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite. Tá aqui então encerrada a entrevista do técnico Cuca após essa virada do Galo por 2-1, jogo da semana que vem, quinta-feira. Inclusive o técnico do Godoy Cruz aqui comemorou, viu, Cirilo? Eu perguntei pra ele, o estádio Feliciano Gambatti sendo liberado pela Conmebol vai ser uma arma, né? Porque é um estádio mais acanhado, que o time não joga nele há muito tempo, né? Foi reformulado agora, depois de 20 anos. Partida de Sul-Americana, de Conmebol, vai ser a primeira desse estádio, e eles estão colocando, né, essa ideia aí de caldeirão pro jogo da volta contra o Galo. E viva o Galo!